Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que já foi abordado na aula passada, tá? Vocês viram na aula passada a respeito da conjuração mineira, também chamada de Inconfidência Mineira, aquele movimento que estava sendo liderado por Tiradentes e que acabou sendo sufocado pelas tropas do governo porque eles foram delatados, né? Foram dedurados. Vocês viram que a Inconfidência Mineira, na verdade, nunca chegou a acontecer, mas ela foi um movimento que gerou uma grande importância para que a população brasileira passasse a entender que o momento da independência estava próximo, tá? Ele aconteceu em 1789. Agora, na videoaula de hoje, você vai aprender sobre a Conjuração Baiana, um outro movimento que ocorreu na Bahia e também lutava por essas mudanças e principalmente pela nossa independência. Então, gostaria que vocês pegassem o material de vocês, lápis, borracha, vai pausando o vídeo, vai fazendo as anotações, como se a gente estivesse realmente na sala de aula. Podem usar post-it, vamos grifar comigo também os trechos mais importantes, tá bom? Então, na sua apostila de história, você vai pegar e abrir na página 11, que fala sobre conjuração baiana. Bom, nós vamos primeiro, antes de falar da conjuração baiana, falar um pouco a respeito e recapitular os pontos da conjuração mineira. Vocês viram que a conjuração mineira era formada pela elite mineira, intelectuais, jornalistas, médicos, dentistas, e tinham o desejo de proclamar uma república e a independência do Brasil. Além do desejo de independência e de proclamar uma república, os conjurados de Minas Gerais também tinham o desejo de construir uma universidade em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Bom, agora, sabendo um pouco mais a respeito das características da conjuração mineira, nós vamos fazer uma breve comparação com a conjuração baiana. A conjuração baiana vai acontecer em 1798, obviamente na Bahia, mais precisamente na cidade de Salvador. E muito ao contrário do que aconteceu na mineira, a conjuração baiana era formada pela classe pobre da Bahia. Isso mesmo, não eram pessoas ricas e intelectuais como você viu em Minas Gerais. Na Bahia, eram as camadas mais desfavorecidas que passaram a lutar por independência. Quem que fazia parte desse grupo? A maior parte deles, ex-escravos, que já havia conseguido alcançar sua liberdade através da Carta de Alforria. Pequenos comerciantes, agricultores, artesãos e também uma grande quantidade de alfaiates. Isso mesmo, costureiros que fazem roupas para homens. Tanto é que a conjuração baiana também é chamada de conjuração dos alfaiates, porque eles eram a maioria e eram eles que lideravam o grupo. Bom, eles tinham também um desejo muito parecido com o pessoal da conjuração mineira, que era proclamar a independência, depois proclamar uma república. Mas eles tinham um ponto que acabava diferenciando os mineiros. Eles também queriam a abolição definitiva dos escravos. Esse é um ponto que os mineiros não haviam abordado. Mas por quê? Porque o grupo dos baianos lutavam por independência, por abolição, e os dos mineiros não? Ora, isso é bem fácil de você entender. Por quê? O grupo que fazia parte da conjuração mineira era gente muito rica, muito poderosa, grandes fazendeiros que tinham uma grande quantidade de escravos. Então, para eles, não era vantagem naquele momento que a abolição acontecesse, visto que eles iam perder muito dinheiro. Já o grupo formado na conjuração baiana era de gente muito sofrida, muito pobre e inclusive muitos ex-escravos que não aceitavam e não concordavam com essa situação. Então eles sim foram um grupo que lutaram muito também, além da independência, pela abolição dos escravos, ok? Eu queria que você pegasse seu material e grifasse um trechinho muito importante comigo na sua página 11, tá? Vamos lá em cima? Segundo parágrafo. No ano de 1798, outra revolta contra a metrópole ocorreu no Brasil, dessa vez em Salvador, e contou com a participação de escravizados, comerciantes,
artesãos, membro de baixa patente dos corpos de ordenanças, além de afrodescendentes livres. Por haver alguns alfaiates na liderança do movimento, recebeu também o nome de Revolta dos Alfaiates. Essas informações eu já havia abordado todas elas com vocês. Vamos para a próxima? Os conjurados baianos tomaram como inspiração a Revolução Francesa, iniciada em 1789, e que havia acabado com o regime absolutista na França, e a luta de independência na colônia francesa do Haiti. Vocês já estudaram ou vão estudar ainda, não me recordo muito bem, que a proclamação da independência do Haiti foi uma grande influência para eles, porque o Haiti, que é um país aqui da América, ele, além de conseguir proclamar a independência dos franceses, que os franceses que haviam colonizado o território, eles também proclamaram sua independência e aboliram a escravidão. Então esse grupo da Conjuração Baiana se espelhava muito no Haiti, porque eram os dois maiores desejos que eles possuíam: proclamar a independência e também abolir os escravos. Bom, vamos para a parte de baixo? Internamente, o movimento foi motivado pela crise econômica pela qual passava a capitania, em especial depois da transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Vamos recapitular um pouco sobre isso? Vocês viram que a primeira capital que o Brasil teve foi Salvador, principalmente durante o período da cana-de-açúcar. Então, os moradores do Nordeste sempre estavam acostumados a receber todos os incentivos do governo. Qualquer tipo de melhorias, como aberturas de estradas, construção de pontes, investimentos na área da saúde, educação, era sempre o Nordeste que recebia esse tipo de investimento primeiro, porque tudo acontecia no Nordeste e era onde existia a maior produção de riquezas, por causa da cana-de-açúcar. Depois que a cana-de-açúcar entrou em decadência e o ouro passou a ser o principal produto, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, onde passou a ser todo o investimento do governo? Claro que foi no Rio de Janeiro. Então, todas as melhorias, construções, investimentos financeiros passaram a ser no Rio de Janeiro. Como que o Nordeste fica nessa situação? O Nordeste fica muito indignado, porque sempre recebeu primeiramente esses benefícios do governo e agora não recebem mais. A capital Salvador, inclusive, que agora não é capital mais, já era o Rio de Janeiro, a população estava indignada, porque Salvador estava abandonada, sempre acostumou em receber vários benefícios do governo e agora não recebe mais. Esse também foi um dos motivos que fez com que os moradores de Salvador se reunissem e formassem a Conjuração Baiana. Tudo bem? Bom, então aqui acho que nós já falamos os pontos mais importantes. Nós podemos virar a folha para a página 12. Vamos ler lá em cima comigo? Os conjurados baianos estavam preparados para uma ação armada, a qual não aconteceu. A circulação de panfletos fez com que as autoridades agissem para conter a revolta. Olha como que existe uma semelhança muito forte entre a Conjuração Mineira e Baiana. Nenhuma das duas chegou a acontecer. Então você percebe que às vezes você ouve esses termos nos livros de história, você acha que foi uma grande revolta, uma grande rebelião, que teve muito tiroteio, derramamento de sangue, e não, gente, não aconteceu. Nem a mineira e nem a baiana. Você viu que a mineira é porque o grupo foi dedurado por Joaquim Silvério dos Reis, lembra? Aquele que tinha uma dívida com a coroa portuguesa e ele queria que as suas dívidas fossem perdoadas? Pois é, a baiana foi uma situação bem parecida. Na verdade, o grupo passou a distribuir alguns panfletos pela cidade de Salvador. O que diziam esses panfletos? Na verdade, mostrava toda a indignação que a população estava sentindo em relação à coroa portuguesa. Quando os oficiais do exército português começaram a ter contato com esses papéis, obviamente levaram ao conhecimento do rei de Portugal. E ele rapidamente pede para que os envolvidos na produção desses panfletos fossem presos. Então, toda uma revolta, uma rebelião que o grupo estava tramando não chegou a acontecer. Mas eu vou frisar com você novamente do jeito que eu falei a respeito da Conjuração Mineira. O movimento não aconteceu, ele foi sufocado. Mas e a mentalidade das pessoas? Muita gente que não tinha despertado ainda para esses problemas que Portugal proporcionava no Brasil, ao ter contato com esses panfletos, passaram a pensar diferente.
Então, apesar de serem movimentos que não aconteceram na prática, mas eles serviram como mudança de mentalidade. Nós estamos aí no ano de 1798, vocês sabem que a independência vai acontecer em 1822, então daqui a 24 anos a independência vai acontecer. A população foi se amadurecendo, foi entendendo que realmente era necessário se livrar de uma vez por todas de Portugal. Quando os oficiais do rei passam a ter contato com esses panfletos, os principais envolvidos foram presos, tá? Assim como aconteceu na Conjuração Mineira. Só que lá, a maior parte dos envolvidos era gente muito rica, muito poderosa, muito influente. Arrumaram aquele jeitinho brasileiro e acabaram sendo soltos. Já na Conjuração Baiana, como é gente muito pobre, infelizmente, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Eles sim ficaram presos e alguns, se eu não me engano, foram até mortos, tá? Nós vamos confirmar essa informação aqui agora. Vamos para o terceiro parágrafo? Os indivíduos considerados líderes do movimento, todos afrodescendentes, foram condenados à morte por enforcamento em novembro de 1799. Alguns membros provenientes de classes mais altas tiveram penas mais brandas, como a prisão. Então você vê que, infelizmente, a justiça brasileira acaba tendo essa postura muito injusta desde a época que o Brasil era uma colônia de Portugal. Você pode ver que os que têm uma condição social e financeira melhor acabam se safando da culpa. E, infelizmente, os mais pobres acabaram sofrendo as mais pesadas penalizações, tá? Bom, então no vídeo de hoje nós vamos encerrar por aqui. Deu para você entender muito bem que essas ideias iluministas chegaram ao Brasil com muita força, provocando muitas mudanças por aqui. E o grande foco dessas mudanças, primeiramente, aconteceu em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, com o movimento dos conjurados mineiros, e também em Salvador, com o movimento dos conjurados baianos, tá? Os próximos capítulos já vamos chegar definitivamente na independência. Daqui a pouco isso vai acontecer. Mas eu vou frisar mais uma vez, é importante que você entenda isso. A Conjuração Mineira e Baiana não aconteceu, as rebeliões foram sufocadas, mas ela serviu para provocar uma mudança de mentalidade na população, onde os brasileiros passaram a entender, de uma vez por todas, que eles não iam mais aceitar o domínio de Portugal. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa é só chamar. Beijo, fiquem com Deus, até mais.